dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós faremos a aula sobre a questão do relevo asiático. Lembrando para vocês que o relevo no planeta inteiro ele foi formado desde a origem do planeta Terra. Portanto, as rochas, as falhas, as dobras, em todos os lugares, têm a sua semelhança, tem a sua aparência de proximidade. O grande fator que vai mudar é a idade e a forma em que ele vai se estabelecer, se cristalizar, se organizar pelo restante do planeta. Tá? Então, o continente asiático, de um modo geral, ele está localizado, ele é imenso, claro, mas ele está localizado próximo do Japão, que fica ao leste deste continente. Tá? Lembrando para vocês que o Japão é um país que é muito pequeno, ele é uma vez e meia o estado de São Paulo, tá? Ele tem um conjunto de ilhas, o Japão é um arquipélago, que tem também as 4 ilhas principais, as maiores, que é Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Tá? Por esse motivo aí, nós também temos na parte do continente asiático aqui os Montes Urais. Os Montes Urais que ficam no limite da Rússia. Ok? E por ele ser muito extenso, ele também tem muitos fusos horários. Tá? Lembrando para vocês que fuso horário é, na verdade, o planeta dividido em 24 fatias. Ou seja, se nós temos 24 horas, o planeta inteiro tem esse fuso horário de 24 faixas de 24 horas. Ok? Além disso, nós temos um grande destaque aqui, que é a região de cadeias montanhosas do continente. Tá? Essas cadeias aqui montanhosas, elas estão envolvidas principalmente próximo do Nepal. O Nepal, para que vocês lembrem, é porque está próximo de lá o Himalaia. O Himalaia é o ponto mais elevado do planeta. Ele tem quase 9 quilômetros de altura, ou seja, próximo de 8.848 metros. Tá? E o seu ponto principal, como nós já dissemos, ele é o Everest. O Everest é o ponto mais elevado, partindo do início do Marco Zero, que é o nível do mar. Aqui, só para visualizar um pouquinho, então cadeias montanhosas, na verdade, no caso do Himalaia, do planeta inteiro, todas as cordilheiras, pode ser no rio, na parte norte do continente americano, lá no Monte Mitchell, pode ser aqui na América do Sul, o Aconcagua, mas no caso de lá é um conjunto, é um coletivo. Então, se você tem aqui nesse ponto, aqui você pode ter uma elevação de 3.000 metros. Aqui nesse outro você pode ter uma elevação de 4. Nesse outro aqui, você pode ter uma elevação de 2,5, até chegar no ponto mais alto aqui. Tá? Então, cadeias de montanhas são formações dos dobramentos, que podem ser os modernos ou podem ser os antigos. Ok? E, claro, o relevo asiático ele tem grandes destaques, como nós citamos a questão das cadeias, mas também, os seus detalhes, tem alguns planaltos. Os planaltos são mais centrados na região sul da região do continente. Tá? Lembrando para vocês que o planalto é regiões elevadas medianamente, e nós temos também as planícies. São nas planícies asiáticas onde se pratica a rizocultura, ou seja, a agricultura do arroz. Tá? Por causa da necessidade alimentar humana, por causa dessa região que fica também ao norte. Então, ele tem a sua elevação de uma forma muito tranquila. Tá? E um grande ponto a se entender, tá? Não é só a questão da agricultura. Nós pensamos em terras férteis,
claro, legumes, verdura, uma poliplantação de organizações em família, de subsistência. Nós temos também grandes empresas produzindo nessa região. Tá? E as cadeias montanhosas, elas estão basicamente ao centro. Basicamente, não é porque só existe lá, é porque a sua concentração lá está lá. Tá? Lembrando para vocês que é na periferia de um continente imenso que começam as grandes elevações. Quanto mais extenso, quanto mais largo, quanto mais comprido for o continente, maior vai ser sua elevação. No caso das elevações da Europa, que é um continente muito recortado, que é um continente muito dividido, então ele termina formando elevações medianas ou baixas. Ok? E claro, nós temos também as chamadas depressões. As depressões, pessoal, existem em alguns lugares do planeta. Essas depressões, por exemplo, elas podem ser de duas formas. Ou ela é relativa ou ela é absoluta. Depressão relativa é quando ela está no ponto mais baixo com relação aos seus relevos, com relação aos relevos vizinhos. Então você tem essa depressão que é relativa. Mas a depressão absoluta, ela vai além, tá? Ela está mais baixa com relação ao relevo vizinho, mas ela está abaixo do nível do mar, tá? Então, a diferença é essa. Depressão é baixa com relação ao relevo vizinho. Depressão absoluta, aquela que está abaixo do nível do mar. Que depressão nós temos de maior exemplo no planeta inteiro? A maior depressão do planeta inteiro é o Mar Morto. Só que o Mar Morto está no Oriente Médio. Nós estamos utilizando aqui o exemplo para explicar essa realidade. Então, o Mar Morto, ele está aqui perto da Cisjordânia, de Israel. Então, ele está abaixo do nível do mar, aproximadamente uns 400 metros negativos. Tá? Então, o Mar Morto é um grande exemplo de depressão absoluto, mas está perto da Cisjordânia, Jordânia, Israel, no Oriente Médio, ok? Então, esse é o grande processo que nós podemos entender como relevo, vamos dizer, positivo, porque está acima do relevo, e uma parte do relevo que nós podemos dizer negativo, porque está abaixo do nível do mar. São esses processos que nós temos centradamente aí. Tá? E claro, eu comentei sobre a questão dos dobramentos. O que são dobramentos? Existe no relevo o que nós chamamos de falha. Falha é quando se rompe o relevo. Ele recebeu muita pressão, muita força zoologênica, tectônica, aí ele se rompeu, quebrou, é uma falha. No caso dos dobramentos, ele resistiu, ele tinha um relevo imenso, tá? Recebeu pressão lateral, recebeu pressão frontal, inferior, superior, aí em função disso ele foi se dobrando, ele formou várias cadeias de montanha. Nesse sentido aí, nós temos exatamente o melhor ponto para se entender do que é um dobramento. Então, dobramento é aquele que não se rompe, ele se enruga, ele ficou enrugado, tá? E claro, nós temos aí a parte do continente como fundamental, mas poderia existir parte do relevo como se fosse uma falha? Sim, poderia. Pode haver na mesma sequência dos estratos do planeta Terra uma falha e pode haver dobramentos, ou a sequência de falhas, ou uma grande sequência de dobramentos. Tá? E o que acontece? A formação do relevo asiático do continente, ela é muito antiga, tá? Ela é muito antiga e mais, ela sofreu um grande encontro das placas tectônicas. Essas placas tectônicas, foi nesse encontro que você vai funcionar a junção dos dois continentes, tá? Então, a origem do relevo, ela foi exatamente o resultado das movimentações das placas tectônicas. Essas placas tectônicas, quando estavam juntas, quando os continentes estavam juntos, se chamava Pangeia. Tá? Pan quer dizer tudo. Por exemplo, Jogos Pan-Americanos.
jogo das três Américas. Uma pandemia é uma doença que está presente em todos os continentes. Uma endemia, ela é só localizada em determinada região, como é o caso da malária na Amazônia. Ou ela pode ser uma epidemia persistente, como a gripe que está no Brasil em determinados momentos, ou gripes tropicais que estão assolando naquele momento o país. Então essa Pangeia aqui, ela aconteceu, não aconteceu de repente, tá? Mas ela aconteceu há aproximadamente 200 milhões de anos, quando os continentes se encontram e você tem aí algumas proximidades com isso, tá? Você pode ter o encontro do continente, no continente americano, a proximidade da América do Norte com a América do Sul daqui a 100 milhões de anos. Você pode ter a questão do continente africano próximo do continente asiático. Tá? Por esse motivo, você tem essa concepção de informações muito claras. Tá? Então, essas movimentações das placas tectônicas são responsáveis por a formação de qualquer um dos países, das nações que possam existir em nosso planeta. Tá? Por esse motivo, você tem também a questão dos processos vulcânicos, pela formação da organização desse processo. Tá? Então, aqui, por exemplo, você tem uma lava que ela foi pressionando a rocha, encontrando pontos mais frágeis desse estrato até chegar na parte superior. E é por isso que nós temos a formação das placas tectônicas também sendo nos estratos. Esses estratos podem ser milhares de quilômetros, podem formar nas placas tectônicas, como eles podem ser mais curtos, porque houve um rompimento, porque houve outras forças agindo sobre ele. Tá? E aqui o planeta Terra como um conjunto íntegro. Mas você tem no planeta Terra acontecendo aqui vários processos que nós chamamos aqui do tectonismo, do vulcanismo. Tá? Olha aqui, você tem uma Terra que você está olhando de cima, mas você não tem o interior dela. Tá? No continente africano, ou no continente asiático, ou no continente americano, você vai formar exatamente esse conjunto de coisas muito claras. Tá? Então, pode ser lava vulcânica, pode ser magmática, pode ser sedimentares. Para formar essas rochas, precisa de todo esse movimento. Ok? Para todos, bons estudos e boa competência, sempre.